E bora lá? Esse é o manual de como afundar um país. Chegamos num ponto tão óbvio que chega até ser doloroso. E até o Jornal Nacional, sim, o mesmo que por décadas serviu de cortina para o sistema, teve que admitir que o país está sem freio. E olha, quando até quem sempre ajeitou o discurso começa a perder o controle da narrativa, é um sinal que o motor queimou. E o mais curioso é que a crise que agora choca as manchetes é a mesma que muita gente vinha alertando o ano inteiro. O Brasil não está desmoronando por acidente, está sendo demolido passo a passo, segundo o manual. E é isso que eu vou te mostrar hoje, o manual de como afundar um país, página por página, com método, com ironia e com provas reais, né? Eu vou falar do que já saiu na mídia aí. Eu não vou te entregar aqui um discurso, vou te entregar o roteiro de destruição nacional e você vai reconhecer cada página, porque você vive as consequências dela todos os dias. Vou te mostrar o padrão de decisão de quebra econômica, mata empregos, corrói confiança e transforma um país em uma máquina de arrecadar para gastar com espetáculo. E no final eu vou te mostrar como é que você vai fazer para se proteger desse governo aí. Porque reclamar não muda o jogo, só estratégia muda o seu destino. E agora, se você acha que é apenas incompetência, se prepare, a destruição é mais organizada do que parece. E os números, eles não mentem. E vamos direto ao ponto. Os Correios fecharam o semestre com um prejuízo bilionário. A Petrobras perdeu 24% do lucro em 3 meses. O Banco do Brasil viu as ações despencarem. A dívida pública passou dos 8 trilhões de reais. A arrecadação foi recorde, mas os serviços estão em ruína. A inflação voltou a subir e o governo, no meio de tudo isso, comemora indicadores de crescimento. Crescimento do quê? Da máquina estatal, do gasto público, do clientelismo? O país arrecada como império e entrega como república bananeira. Não há escassez de dinheiro, há um desperdício de propósito e o cidadão sente. No posto, no mercado, no boleto e no aluguel. E a engrenagem gira, mas o povo só vê a fumaça. E o mais curioso é o discurso pronto, sempre a mesma ladainha. É culpa do dólar, é culpa da guerra, é culpa do petróleo, é culpa da conjuntura internacional. Sim, o mundo influencia, mas o problema é local, é estrutural, é cultural. O país escolheu o populismo como método de governo. Gasta o que não tem, promete e não cumpre e culpa quem produz por não conseguir bancar o sistema. E é um ciclo que mistura incompetência com conveniência. E o mais impressionante, eles sabem que isso destrói a economia, mas fazem mesmo assim, porque o caos dá poder, o colapso é o combustível da permanência. Claro, já vimos isso em outros regimes. O governo arrecada como império, entrega como república bananeira e repete o ritual: mais imposto, mais cargo, mais privilégio, menos serviço. É o Brasil da abundância tributária e a escassez moral. É como se você recebesse aumento de salário e no fim do mês estivesse devendo o dobro. Mas aqui chamam isso de gestão fiscal responsável. A ironia é que o dinheiro existe, ele só não chega para quem precisa. Ele se perde em gabinetes, viagens, emendas e contratos. Ou no iate lá na C30. Eita. Quem trabalha de verdade continua bancando o luxo de quem nunca produziu absolutamente nada.
E para entender essa dimensão do erro, volta comigo lá em 1994. O Plano Real foi uma das poucas vezes em que o país se uniu em torno de uma ideia concreta: estabilidade. Era o acordo entre gerações. Vamos garantir que o dinheiro do povo valha amanhã o que vale hoje. 30 anos depois, a promessa foi rompida. A moeda continua valendo, mas o Estado voltou a ser o mesmo dragão faminto de antes. E o que mudou? O figurino. Saímos de uma era de inflação para uma era de dívida. A destruição é mais sofisticada agora. Não precisa imprimir dinheiro, basta multiplicar gastos, esconder rombos e comprar tempo com imposto. E no meio disso tudo, quem sente primeiro é o pequeno empresário, o trabalhador, o microempreendedor, o brasileiro real, o povão. E deixa eu te apresentar o resto do problema. Seu Antônio é o nosso personagem, 56 anos, dono de uma padaria pequena, levanta antes do pôr do sol, prepara pão e café para a vizinhança. Ano passado, ele fechou com lucro modesto, mas honesto. Este ano, mesmo vendendo mais, está devendo. A farinha subiu, o gás subiu, o aluguel subiu e as taxas do cartão também. A arrecadação federal bate recorde, mas o lucro dele desapareceu. A padaria ainda funciona, mas com um aviso na porta: fechado às segundas. E quando o seu Antônio fecha, o país também fecha um pouco, porque o Brasil não quebra em Brasília, quebra lá na esquina e ninguém na televisão vai falar sobre isso. E aí vem o truque mais velho da política: dividir para dominar, criar uma guerra que não existe para distrair do saque que acontece em silêncio. Rico contra pobre, empregado contra patrão, mulher contra homem, cristão contra ateu. Eles vendem moralismo enquanto compram poder. E o povo compra briga enquanto eles compram voto. É brilhante, é perverso, mas funciona. Enquanto as pessoas se xingam nas redes sociais, o país vai derretendo na contabilidade. O manual ensina: crie um inimigo interno, acuse-o de tudo e mantenha a raiva acesa. Enquanto isso, a conta cresce e o povo vai pagar. E dividir é a estratégia, porque o povo unido enxerga, mas o povo distraído sustenta o império. É o mesmo roteiro há décadas. Mudam os personagens, mas o enredo é sempre o mesmo: confusão moral, polarização política e a ruína econômica. E o que eles chamam de debate democrático é só a fumaça. Enquanto você briga por bandeira, eles aprovam aumento de verba. Enquanto você discute ideologia, eles negociam orçamento. E o país vai sendo vendido em parcelas mensais, com juros altos e consciência baixa. E aqui vem a parte que mais dói, mas precisa ser dita: não é mais incompetência, é projeto, é manual, é método. O país é desmontado peça por peça enquanto dizem que estão reconstruindo. Primeiro, gastam para gerar popularidade. Depois, aumentam o imposto para cobrir o buraco. Em seguida, criam uma guerra de narrativas para distrair. E no fim, culpam o mercado, os ricos ou o exterior. E o povo, você, eu e você, aplaude esses vagabundos. O dinheiro some e o ciclo recomeça. E o Brasil não é um acidente de percurso, é um roteiro de autossabotagem nacional. E o que me assusta mais é ver que, mesmo depois de tantos alertas, ainda tem gente achando que o problema é do outro lado e não no topo. E se você chegou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Isso me ajuda a trazer mais conteúdos como esse para vocês assistirem aqui. O que estamos vendo não é o fim
de um governo, é o fim de um modelo que promete proteger o povo e termina devorando o que resta dele. O país não está em crise, está sendo desmontado e o pior, com o aplauso de quem acredita que destruição é progresso, mas toda a demolição carrega em si a chance de reconstrução. E o que define quem vai levantar de novo é quem entendeu a causa da queda. Então eu te deixo uma frase: talvez o sistema não esteja ruindo, talvez ele só esteja revelando o que sempre foi: um castelo de areia sustentado por impostos, mentiras e conveniências. E a pergunta que fica é: você vai continuar varrendo areia ou vai começar a construir algo sólido? Eu sou Thiago Bordon e um abraço.